Olá e sejam bem-vindos ao canal da Dícedas Education. Eu sou Suzana Marques, sou repórter oficial da Dícedas e apresento o quadro onde entrevistamos pessoas de grande sucesso na área de design, games, psicologia e muito mais. Hoje estamos entrevistando Wanderson Reis, sócio daqui da Dícedas, ex-militar e também formado na área de psicologia. Tudo bem, Wanderson? Tudo, é um prazer estar aqui com os senhores e espero contribuir de alguma forma aqui para a entrevista da escola. Então, beleza. Vamos começar nossa entrevista. Wanderson, você é formado em psicologia e atua na área já há um tempo. Como foi a sua trajetória para escolher essa profissão de psicólogo? Foi assim, eu servi no Exército, aí eu fui destacado para trabalhar na área da saúde. Eu comecei como técnico de enfermagem, eu era o auxiliar no caso, comecei como auxiliar lá, mas depois de um tempo, né, eu quis conhecer a área, eu disse, eu quero conhecer a área da saúde, eu quero trabalhar nessa área, mas não sabia em que. Eu tinha escolhido a saúde, mas não sabia em que área eu ficaria, no caso. Então, além de psicólogo, você é ex-militar. E o que te fez sentir interesse pela área de psicologia quando você estava atuando ali como militar? Eu lia, entendeu? Eu lia muito material da saúde, eu tinha acesso, eu já estava no setor da saúde, então eu comecei a ler material e essa área chamou minha atenção, entendeu? Trabalhando lá com as pessoas, muitas vezes tu percebe que a doença, ela existe, mas às vezes tu não trabalha o contrapeso, que seria o que a pessoa sente com relação à doença. Seria os sentimentos da pessoa, entendeu? Seria a área de psicologia, no caso. Que aí, no caso, foi por isso que você resolveu seguir esse ramo de psicólogo. Porque você começou a se interessar. Foi. Depois tu lê o material, tu diz, olha, legal. Tu começa a identificar algumas coisas. Tu diz, isso funciona assim, eu consigo ver isso. Aí diz, tá interessante, eu quero ingressar nessa área. Entendi. E a sua participação durante o serviço militar, como foi? Sua experiência lá dentro? Eu servi como na 12ª Companhia de Polícia do Exército. Eu era infante policial. No começo eu fiz todo aquele curso básico, entendeu? Guerra na Selva, o curso para ganhar o braçal, Operação Braçal, entendeu? Virei infante depois de um tempo que eu fui destacado, né, para ir para a seção da saúde. Eles escolhem alguns e esses alguns são selecionados para serem distribuídos entre as seções, entende? Sim, entendi. Na época em que você estava no ensino médio, na escola, quando era mais novo, você já sabia com o que queria trabalhar? Você já estava assim, certo de que queria participar ali da área militar? Ou foi uma coisa que você não esperava e acabou ingressando assim, meio sem saber o que queria fazer? A área militar, eu penso assim, eu deveria ter feito graduação. As pessoas me diziam, se tu fizer graduação antes de entrar, vai ser melhor para ti. Mas na época, tu é novo, tu ainda tá agindo por impulso. Eu tinha acabado de terminar o ensino médio, entendeu? Eu disse, vou servir. Eu quero servir. Eu desde pequeno, eu já tinha os brinquedinhos do exército, já achava, me identificava com a área, eu achava legal. Meus brinquedos já diziam isso. Sim. Entendeu? Minha imaginação para essa área era interessante, chamava atenção na época. E então você já tinha interesse, mesmo sem pensar em ser militar, você já tinha muita influência com seus brinquedos e da família também. Isso. E acabou que lá você descobriu outra paixão, né? Outra coisa que você gostava de fazer. Eu tive um tio que serviu lá, entendeu? Então ele contava histórias. O tio ele é uma das referências, entendeu? Eu era criança, ele contava as histórias de lá e eu dizia, legal, é assim que acontece. A gente foi para uma missão, legal, eu quero fazer isso também.
Entendi. Nossa, que legal. Acho que a influência dessas pessoas, né, principalmente de pessoas que são da nossa família, para nós seguirmos alguma área, é importante, assim, quando nós estamos nessa fase de querer descobrir o que queremos fazer da vida. Acontece muito de o pai e a mãe querer dizer, olha, você tem que escolher essa área porque é boa, você tem que escolher aquela porque é bom. Mas é assim, nem sempre o que é bom pro seu pai e pra sua mãe é bom pra ti. Às vezes, se eu tivesse ido pela área do meu pai, eu estaria na área de mecânica, na área de engenharia. Seria uma área exata, eu não estaria atuando na área humana. Sim, se tivesse seguido. Já que você puxou esse assunto, Wanderson, qual a sua opinião sobre os jovens, assim, quando eles estão saindo dessa parte do ensino médio, que estão tendo que escolher a carreira pela qual eles têm que seguir, a profissão que eles vão ter no futuro? Assim, o que você diria que os jovens eles têm que fazer para escolher uma profissão certa para eles? Porque tem muitos jovens que não sabem o que querem fazer, estão meio por aí, sem rumo. Aí existe a opção assim de você tentar fazer várias coisas até achar algo que te agrade, ou ir assim pela opinião dos outros. Alguém, por exemplo, esse da família, alguém falando, faz isso, se forma nisso. E a pessoa acaba que ela faz, se forma na faculdade, tem o diploma daquilo, mas é algo que ela não gosta de fazer. Qual a sua opinião sobre o assunto, assim, dos jovens tendo que escolher uma carreira? Hoje em dia a gente tem curso técnico, né? Que seria 1 ano, 2 anos. Sim. É bom também a pessoa fazer esses cursos. Por exemplo, eu posso fazer um técnico de enfermagem para ter certeza que eu quero trabalhar na área de nível superior de enfermagem. Eu posso fazer um técnico de recursos humanos para ver se eu quero trabalhar naquela área, entendeu? Também tem a afinidade. Eu tenho afinidade com matemática. Que áreas, que nível superior envolve isso? Entendeu? Ciências exatas, edificação, engenharia, computação. São áreas assim que serviria isso. Tu tá trabalhando com números, letras, aquilo que tu gosta, entendeu? Dentro da tua área. Uhum. Então, é sempre importante seguir aquilo que a gente tem afinidade, né? Principalmente seguir aquilo que a gente gosta de fazer. Isso. No caso, é assim, a pessoa decide, tu vai decidir o que tu quer fazer, entendeu? Não é alguém que tem que decidir por ti. Eu acredito que o ser humano, ele é responsável pelos seus atos. Então, se tu decidir começar uma área, eu vou fazer um curso técnico aqui, 1 ano. Tu vai até o final para ver se é aquilo que tu quer ou se não é aquilo que tu quer, entendeu? Para ter uma certeza. Agora tu começar a abandonar no meio, antes do fim, depois tu pode se arrepender. Dizer, eu queria voltar, eu queria fazer de novo, entendeu? Sim, entendi. Bom, você, mesmo sendo formado aqui na área de psicologia e tendo feito um tempo o exército, né, servindo lá o exército, a gente pode ver que você também tem interesse em design. Caso contrário, você não seria sócio aqui da Díceres, certo? Sim, design é interessante, assim, muita gente não tem noção do que mas o design, ele trabalha em logomarcas, desenhos, entendeu? Ele estuda alguns materiais da psicologia, como por exemplo cores, o significado do desenho, o significado dos símbolos. São coisas que envolvem as duas áreas. Sim, exatamente. Wanderson, você acredita que o design, assim, essa mistura de elementos, de cores, de formas, de como que a gente está recebendo essas informações, possa afetar de alguma forma o nosso subconsciente? Sim, vamos lá, eu vou começar explicando aqui. Isso aí seria uma teoria psicanalítica, no caso. Temos o inconsciente, o subconsciente e o consciente. O consciente é tudo aquilo que tu percebe agora, entendeu? Tá acontecendo agora. O subconsciente é tudo aquilo com uma dose de esforço tu consegue lembrar. O inconsciente são coisas que normalmente a gente não tem acesso, entendeu? As pessoas fazem terapia e conseguem acessar esse material
que a gente chama de material reprimido por algum motivo. Aí vamos lá, as marcas, as propagandas, as cores, tudo isso por exemplo, eu vou começar aqui pela propaganda. Tu tá vendo uma propaganda na televisão. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas eu vou usar como exemplo a manteiga. Ela passa pessoas sorrindo, entendeu? Esse material vai ser armazenado no teu subconsciente, entendeu? Tu acaba associando aquela marca, tu costuma ver uma família feliz, a marca, e tu acaba criando essa associação. Essa associação, com uma dose de esforço, tu consegue lembrar da marca e da reação emocional que ela provoca. No caso, felicidade. Uma família feliz, a marca e a associação de família feliz. E isso tudo aí engloba ali, né? Então acaba que afeta aí de verdade, né? Como é que as pessoas Sim, as pensam. cores. Eu vi outro fato interessante, que foi uma menina dizendo assim, eu fui malhar numa academia, só que a academia estava toda pintada de preto. Ela não se sentia à vontade na academia. Não se sentia confortável, entendeu? Por causa da cor. Isso sendo impacto da coloração que tinha lá no ambiente. A cor do ambiente não era propício para uma academia. Então a cor, ela influencia na tua reação, na reação da pessoa. Sim, entendeu? exatamente. Tu pegar uma cor vívida, é difícil de tu pegar uma outra coloração que não é tão vívida para um lugar em que a pessoa vá fazer um exercício físico, por exemplo. Bom, diante dessa informação, você acredita que é importante, então, nós termos conhecimento de outras áreas, independente da área que a gente está atuando? Por exemplo, um designer. Você acredita que é importante ele ter conhecimento também na área da psicologia para a gente entender melhor como que vai funcionar, como que o design do que a gente está fazendo vai afetar as pessoas? Sim, entendeu? Por exemplo, o design ele vai criar uma logomarca, um logotipo. Esse logotipo ele tem que associar esse desenho, essa marca, a uma empresa e ao mesmo tempo agradar um público-alvo. No caso, eu tenho um público X, o público Y. Eu não tenho certeza, mas hoje eu estava vindo para cá, aí me passou na frente um carro da Nissan. O símbolo da Nissan é como se fosse um N, quando na verdade são duas pessoas dando as mãos. Eu não sei se é Nissan ou se era Honda, agora eu não lembro essa marca. Mas é duas pessoas dando a mão que formam o logotipo da empresa, entendeu? Sim. O logotipo ele já passa a ideia de acordo fechado e confiança, entendeu? Duas pessoas dando as mãos já é sinal que fechou o acordo. E isso já vai estampado a logomarca do carro, então tu associa a uma coisa boa. Entendi. Muito legal. Bom, Wanderson, um tempo atrás, lá pro início do ano, aconteceu uma forte discussão aí sobre a influência dos games no comportamento dos jovens, que diziam que os games influenciavam negativamente, faziam os jovens se tornarem agressivos, várias coisas, foi até uma polêmica aí, por um tempo considerável até. E você acredita que através dos jogos algo possa ser ensinado ou transmitido, não só através dos jogos, através dos desenhos animados também? E você acredita que isso pode influenciar realmente no comportamento dos jovens ou de qualquer outra pessoa? Vamos lá. É uma pergunta Assunto delicado. Já teve pesquisas dizendo que o jogo prejudicava ou o jogo tornava as crianças violentas, entendeu? Tanto que a gente está no Brasil, a gente vê alguns memes relacionados a isso. Sim, bastante. Entende? Isso. A pessoa tá dizendo assim, estamos em guerra porque... Aí o outro diz assim, pô, eu não sei, a gente tava jogando aquele joguinho. Quando, na verdade, não há uma associação direta. O jogo, tu pode projetar as tuas vontades. Por exemplo, eu tenho nós, seres humanos, a gente tem o id, que seria o instinto, que seria a nossa parte mais primitiva. Nós podemos projetar no jogo um comportamento agressivo, mas a gente não repete ele aqui na realidade, porque a gente já está projetando a nossa violência ali nas telas, entende? Por exemplo, uma criança jogando um jogo de tiro, vendo um desenho de luta, às vezes ela imita, ela brinca, mas não é aquela coisa de ela vai sair por aí repetindo aquilo.
Ela não sai por aí e pega outra criança e aplica aqueles golpes que ela viu no desenho, entendeu? Ela pode imaginar, só que não é tão grave. A criança tem que imaginar. A criança está nessa fase, entendeu? Não é prejudicial. Só que existe, as pessoas costumam pensar assim, meu filho é violento porque ele joga jogos violentos, quando a pessoa não vê o social. A pessoa está inserido em uma sociedade que é violenta, uma sociedade que não tem, como eu posso te dizer, educação, saúde e outros critérios, a gente acaba colocando a culpa na primeira coisa que aparece, quando nem sempre é aquilo. Infelizmente, é desse nível que as coisas estão funcionando, né? Mas não é bem assim, então. Bom, Wanderson, você é o nosso psicólogo oficial aqui da Díceres, você auxilia os nossos alunos em vários aspectos. E a próxima pergunta é: você, sendo sócio e psicólogo, ajudando os nossos alunos, como você acredita que esse acompanhamento profissional na área da psicologia possa agregar no profissional dos nossos alunos? Os alunos eles estão estudando alguns programas de design, eles vão trabalhar com esses programas. Aí, como eu disse, alguns fatores eles são de várias áreas, não é só uma. Como no caso, tu vai trabalhar com cores, tu deve saber o que aquela cor vai influenciar as outras pessoas que estão vendo. Tu vai trabalhar com uma criação. Para criar um material, tu tem que pensar. Aí pensando, nosso amigo Erilton hoje ele disse uma coisa interessante, que seria o bloqueio criativo. Na minha área eu posso auxiliar o aluno. O aluno chega comigo e diz, olha, eu não estou conseguindo me expressar, eu não estou conseguindo criar material, eu não sei o que fazer. A gente vai investigar e descobrir qual é o problema, entendeu? Para ver o que está acontecendo com esse aluno, porque ele não está conseguindo desenvolver o material, fazer as tarefas, aplicar aquilo no cotidiano dele. Outro exemplo aqui da escola seria no caso do YouTube. O aluno ele tem que se expressar, ele tem que saber falar diante das câmeras. Então, uma pessoa tímida, ela tende a ter mais dificuldade. Agora, com uma dose de treinamento, com uma dose de algumas dicas ali que a gente dá para a pessoa, ela vai saber como se portar e como agir em frente à câmera, entendeu? Para ela não sentir aquele medo. Eu diria até assim, uma dica assim que é super importante seria: tu vai treinar para falar em público, tu treina o teu material, tu treina na frente de um espelho, entendeu? Tem coisas assim que tu já pode começar a praticar antes de ter que passar pela situação a qual tu fica ansioso, receoso da situação. E é legal que essas informações a gente já agrega para o resto da vida, não se limita só aqui. Ela já vai levar para o resto da vida dela as dicas que a gente vai dar, certo? Certo. Vamos lá. A pessoa, ela aprende aqui a como se portar na frente de câmeras. Ela pode usar esse mesmo comportamento durante uma reunião, entendeu? Na empresa, no trabalho. Ela pode aprender a se portar junto aos colegas dessa área ou não dessa área. Tudo o que a gente aprende é um conhecimento cumulativo, entendeu? Mesmo o que tu acha que às vezes não vai ser importante, pode ser que tu use ou não use. Mas antes saber e não usar do que precisar saber e não saber. Não ter como não usar, ter aquele não ter como fazer. conhecimento. Isso. Realmente. Para você, Wanderson, sendo um dos sócios aqui da Díceres e trabalhando juntamente com os professores e com os alunos, qual é a melhor parte de estar aqui? Aprender. Eu trabalho com pessoas de outras áreas, entendeu? Até mesmo os alunos, os estagiários, eles têm um conhecimento de outras áreas. E é interessante, às vezes, essa troca de conhecimentos de áreas diversas, entendeu? Tu acaba aprendendo coisas e ensinando coisas. A gente tanto aprende quanto ensina. Sim, realmente é muito bom. E qual é, assim, a parte mais chata? Qual foi a parte mais difícil desde a criação
de quando ele disse que era um projeto ainda, até chegar aqui? São as reuniões. Eu tenho esse costume de achar as reuniões chatas, entendeu? Durante as reuniões a gente para e vê alguns pontos, entendeu? Que seriam os pontos polêmicos, os pontos mais difíceis. Assim, quando tu tá trabalhando na gestão da empresa, tu acaba enxergando coisas que tu não enxerga quando tu é um funcionário. O funcionário muitas vezes ele pensa em receber aquele salário e acabou. A relação dele com a empresa é prestou o serviço, recebeu o salário. Sim. Agora, quando tu tá na gestão, tu percebe que existe várias coisas. Tu tem que coordenar um grupo de pessoas, tu tem que distribuir tarefas, chamar a atenção das pessoas, entendeu? Tudo isso tem que ser gerenciado. Sim, realmente. E a sua visão como sócio para o futuro da Díceres? Qual é? O que você espera que a nossa instituição aqui se torne? Eu espero que cresça, entendeu? Que a gente possa crescer, tanto a escola como os alunos, quanto os colaboradores. Eu acredito que é uma troca de conhecimento, uma troca, uma ajuda mútua, entendeu? A gente vai passar conhecimento para o aluno aprende com a gente, ele vai crescer, ele vai dizer onde ele aprendeu, entendeu? Ele vai ter uma associação, as pessoas acabam criando, vão associar a nossa marca a um ensino de qualidade, a uma coisa diferenciada. Essa é a nossa ideia, entendeu? Desde o começo. Sim, muito legal. Bom, como muitos sabem, a gente está no mês de setembro, que é o mês onde acontece o movimento de prevenção ao suicídio, que é o Setembro Amarelo. E eu acho que seria relevante aqui levantar uma questão de que muitos profissionais atualmente, eles podem se sentir infelizes, podem ficar se sentindo improdutivos durante o trabalho. E é uma coisa que acaba afetando muito não só na vida profissional deles, mas também na vida pessoal, acaba acarretando aí vários problemas, como a depressão, por exemplo. Qual é a sua opinião, Wanderson? O que você tem a dizer sobre esse assunto? É assim, o Setembro Amarelo, ele trata de um assunto que é o suicídio, mas a gente tem que enxergar que por trás disso existe uma doença. A pessoa não está só triste, ela está triste porque ela está doente. A gente acaba vivendo numa sociedade que as pessoas dizem assim, olha, fulano disse que vai se matar, e as pessoas dizem, é frescura, porque ele não faz. Só que a pessoa não entende o contexto, o que está acontecendo com aquela pessoa, entendeu? O que aquela pessoa sente, por que ela falou aquilo. Às vezes a pessoa ela dá sinais que alguma coisa está errado, ela se isola, ela começa a chorar. Isso acontece, não é só em empresa, isso acontece em escola, isso acontece dentro da família, entendeu? E as pessoas não percebem, cadê fulano? Fulano sumiu, entendeu? A gente tem que ir atrás dessas pessoas, saber que, olha, alguém começou a agir diferente. Isso é importante também para o pai e para a mãe. Meu filho está agindo diferente, eu tenho que saber o porquê, entendeu? Não é o meu professor, o professor dele que tem que dizer o porquê. Não é lá na empresa os colegas dele perceberem que ele está diferente. É na família dele. Às vezes o suicida, ele anda e sorri, ele anda contando piada, entendeu? Mas naquele momento em que ele está separado dos outros, ele começa a ficar diferente, ele chora, ele fica triste. As pessoas perguntam, ele não sabe por quê, ou ele não quer dizer o que ele está sentindo, entendeu? As pessoas têm medo, existe isso, existe o preconceito, existe o medo, entendeu? A falta de, vamos dizer, de comunicação. Sim, existe tudo isso e acaba acarretando aí em vários fatores, né? Várias coisas, aspectos ruins da vida, mas é sempre a questão da comunicação que pode ser tratada. É uma coisa importante que deveria receber mais atenção, muitas vezes. Bom, e pra gente finalizar, Wanderson, agora, a última pergunta. Que não é bem uma pergunta, é mais uma coisa para você falar para o nosso público que está nos assistindo agora.
Você tem algum conselho, tem alguma coisa que você gostaria de dizer para quem está nos assistindo, para quem está pretendendo iniciar a carreira agora, para quem quer entrar na área de design ou na área de psicologia ou qualquer outra área que seja? Você tem que confiar em si mesmo. Se você confiar nas suas ideias, se você confiar em o que você quer, se você traçar um plano de aonde você vai, você sabe o que quer, é mais fácil você chegar lá. Você para agora e pensa, olha, o que eu estou fazendo na minha vida, para onde eu vou, entendeu? Você tem que traçar um caminho, dizer, se eu quero ser um psicólogo um dia, eu preciso ler livros que falem disso, eu preciso interagir com pessoas dessa área para identificar se é isso mesmo que eu quero, entendeu? Tu conversa com pessoas dessa área, diz, olha, eu estou interessado em saber design, chega com o teu professor e pergunta para ele, professor, como é que é o mercado, professor, como é que é a área, professor, o que eu tenho que saber, entendeu? Eu quero ser psicólogo, eu pergunto, olha, como é que é a área, como é que é o mercado, como é que eu tenho que me portar, o que acontece, o que eu tenho que ler, entendeu? O psicólogo ele vai dizer assim para ti, olha, tem um monte de livro. Sim. Entendeu? O design também, toda a área é assim, tu vai pegar um monte de livro e daquele monte de livros ali tu vai te interessar por um tema, por dois, entendeu? Dentro da tua área. Tu vai lendo livros na tua área para saber se é isso mesmo que tu quer. Sim, entendi. Bom, pessoal, essa foi a nossa entrevista. Não esqueçam que amanhã o professor Erilton vai estar palestrando no evento do Universo Museu Geek, lá no centro, no Palacete Provincial, dia 29, amanhã, domingo. E nossos workshops ainda estão abertos para quem quiser fazer, totalmente gratuito. Só chamar a gente no Instagram, no Facebook, @DíceresEducation. E esse foi o episódio de hoje. Não esqueçam que a Díceres ainda tem muito mais coisas para mostrar. Até o próximo episódio.